Glória a Deus, aleluia. Então você ouviu Damares cantando aí Fim do Mundo, né? É a pergunta, a última pergunta das 3 perguntas que foram feitas ao Senhor Jesus, né? Que sinal haverá do fim do mundo, né? É o sinal que vai preceder o fim do mundo. E antes foi a primeira pergunta: quando serão estas coisas? Então, quando será a destruição de Jerusalém? Jesus estava falando ali acerca dos fariseus, né? E a hipocrisia dos fariseus, os fariseus eram os principais religiosos da época. E Jesus falava: vocês com o mosquito engolem um camelo. Falava para os religiosos da época: olha, vocês são como sepulcros caiados. Por fora o sepulcro está muito bonito, mas se puxar a gaveta, ela está cheio de ossos secos e toda em podridão. Assim sois vós, fariseus. Eram os fariseus, como falamos aí, os principais religiosos dos dias de Jesus. Só tinha aparência, né? E não é diferente dos nossos religiosos da nossa época. Muita aparência de religiosidade, mas se puxar a gaveta de muitos religiosos aí, tá cheio de ossos secos. É como sepulcro, caiados. Por fora estão muito bonitos. Então Jesus estava criticando os religiosos dos dias dele. E o Senhor Jesus mostrou aqui também, quando ele tivesse para voltar à terra, estaria daquela mesma forma. Os religiosos dessa última geração aqui estaria também com a mesma hipocrisia, né? Muita hipocrisia. Foi assim nos dias de Jesus. E o Senhor aqui, Jesus, no capítulo 23, vem mostrando a hipocrisia dos fariseus, dos saduceus, que eram os principais religiosos de Israel naqueles dias. E aqui, os apóstolos então fizeram a pergunta para ele. E Jesus falou assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste, dizia Jesus para Israel, que ele veio para eles, né, para o povo judeu. Olha o que Jesus disse sobre a destruição lá. Nós não vamos comentar sobre a destruição de Jerusalém. Estamos comentando sobre o fim do mundo. Mas Jesus disse: olha, eis que a vossa casa vos ficará deserta. A vossa casa ficará deserta. Está vendo? Jesus estava aqui falando sobre a destruição daquela cidade. Aí, capítulo 24, o primeiro versículo, Jesus continua falando sobre a destruição de Jerusalém. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura, né? Só olha assim, quão grande estrutura esse templo que Salomão edificou. No versículo 2 do capítulo 24, Jesus: olha, não vedes tudo isso aí? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então aí Jesus estava comentando a destruição de Jerusalém. Só não vai ficar aqui nada nesse lugar, que não vai ser derrubado. E aí no versículo de número 15, o Senhor Jesus continua comentando sobre a destruição de Jerusalém. Foi a primeira pergunta que eles fizeram: quando serão estas coisas? Né? E Jesus disse: olha, quando pois, a resposta: quando pois vides que a abominação da dissolação do que falou o profeta Daniel está no lugar santo, e quem lê entenda. Então, quando a abominação, qual era a abominação que está no lugar santo, para que os judeus entendessem, né, que a destruição de Jerusalém estava próxima? Quando fosse colocada no templo uma imagem para ser adorado, né? Porque o mandamento de Deus, não somente para o povo dele, os judeus, mas para todo o povo dele em todos os tempos, lá em Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura com as coisas que têm semelhança do que está em cima no céu. Quer dizer, lá onde está Deus, não faça nada com a semelhança do que está lá em cima no céu, nem também com a semelhança do que está na terra. Não faça nada que tenha a semelhança das coisas que tem na terra para adorar. E nem também faz alguma figura com a semelhança do que está nas águas debaixo da terra.
e não te encurvarás a elas, e nem o servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então esta é a ordem de Deus para o seu povo, não adorar a imagem. Então Israel não adorava. Então a abominação que ia ser colocado no lugar santo, no templo, o lugar santo era o templo em Jerusalém. E Jesus falou, olha, quando vocês veem a abominação aí no lugar, no santo templo, quando vocês veem uma imagem no templo, vocês sabem que agora é chegado o tempo da destruição dessa cidade. E assim aconteceu, né? O imperador César mandou a imagem, 70 anos da nossa era, da era de Cristo, né? Mandou a imagem do imperador César para ser colocado no templo em Jerusalém para ser adorado pelos judeus. Aí o judeu fiel, aquele que não era apóstata, quando viu a imagem no templo, creu na mensagem, ou seja, creu na palavra do profeta Daniel, que havia dito, quando vê a abominação no lugar santo, vocês fujam para o deserto. Então eles fugiram, os fiéis fugiram. Os apóstatas ficaram. Os apóstatas ficaram lá. O que é que tem? Essa imagem nós estamos adorando não é César, nós estamos adorando a Deus, a imagem está indo no templo, mas não tem problema. E aí ficaram. Aí quando o imperador César soube que uma parte dos judeus havia se rebelado e fugido da cidade para não adorar a ele, mandou os exércitos para Jerusalém, comandado por general Tito, e ali sitiaram a cidade. Eles fechou as portas, as cidades eram muradas, e aí fechou os portões da cidade, e o exército romano ficou ao redor da cidade 3 anos e meio, cerco, né? E até que a fome assolou dentro da cidade, tiveram que abrir os portões, e aí o exército romano entrou e matou todos aqueles apóstatas, né? Matou a fio de espada. Ficou disperso entre as nações os fiéis, aqueles que não aceitaram adorar ou aceitaram a imagem do imperador César no templo. Como eu estou comentando aí ainda um pouco sobre a destruição de Jerusalém, e comentando sobre uma imagem, né? Uma imagem no templo. E nós não adoramos outro Deus. O crente, você vê um crente adorando uma imagem aí, ou adorando um filho, ou adorando a mulher, ou adorando o esposo, ou adorando um ídolo, não é crente. Não, crente fiel a Deus não. É crente porque crê em Deus, que existe Deus. Mas o diabo também é crente, ele crê que existe Deus, ele não obedece. Então tem que ser crente fiel, crente que obedece. Porque o crente verdadeiro, ele não adora, né? Mas hoje, em nossos dias, a imagem do imperador César não entra no templo não, né? Não. Mas todas as coisas de César, do imperador César, que representa a política mundial, entra nas nossas igrejas. Eu não ia comentar isso não, mas veio na mente e o Espírito Santo aqui, eu sou a boca do Espírito Santo, vou dizer para você assim, o que vi na minha mente aqui, eu estou guiado pelo Espírito Santo, e eu sei que a palavra é dele. Então assim, não temos o imperador César, mas temos as coisas do imperador César, a continuação do imperador César, que é a política mundial, né? Essa política aí que jaz no maligno, aquela que o diabo ofereceu lá no deserto para Jesus, disse, olha, todos os reinos do mundo, toda a política, todos os reinos, todos os reinados, né, do mundo mostrou, disse, olha, se você me adorar, eu te entrego a você. Foi entregue a mim, e aí, se você se prostrar diante de mim, eu te entrego para você. E Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás, e a ele servirá. Mas a igreja apóstata do século 21, dessa última geração da qual nós comentamos aqui na quinta-feira, né, está aceitando a política na igreja, né? Hoje a igreja deve favores aos políticos. A igreja deve favores. Nunca precisou, a igreja nunca precisou da política. Mas os irmãos avarentos, os homens avarentos, que vêm vestidos de peles de ovelhas, né, por dentro são lobo, eles querem introduzir, né, a política na igreja, que é para atrapalhar o bom andamento da igreja. É isso. Foi assim quando Constantino, imperador de Roma era pagã, né? Até Constantino, imperador, Roma era pagã, né? Matou ali Jesus, matou os apóstolos, matou João Batista,
né? E então o império estava fracassando, né? As tropas germânicas estavam atacando o Império Romano. E o imperador agora disse: assim na espada nós não vence, mas nós temos que permanecer no poder mundial. E aí o povo tem um espírito religioso, então vou me converter aí a esse cristianismo. E o povo estava a favor do cristianismo, porque Roma estava matando cristão, todos os cristãos, Roma estava matando. E aí o imperador disse: o povo gosta de ser cristão. E o imperador aí fingiu. Constantino, ele não é um cristão, eu não considero ele, aos anéis da história, um cristão. Mas uma pessoa tentando manter o poder. E aí uniu, ele era o poder político de Roma, e aí uniu, né, o poder político de Roma com o religioso. Aí a igreja foi para dentro de Roma, lá para onde estava o trono de Satanás, como disse Jesus para uns aqui da igreja, das igrejas da Ásia. E aí agora a igreja foi lá para dentro. Política e religião é quem mandava no mundo. Foi a desgraça do cristianismo. Foi a desgraça do cristianismo, quando Constantino fingiu ali ser um religioso. E aí, se formos contar a história toda de Constantino e da igreja, né, como foi aceitando as idolatrias, as imagens, né, e as missas aos mortos, né, a aquisição, a venda de cadeira no céu, o purgatório, né, e a igreja foi se corrompendo juntamente com a política. E aí não funcionou e não funciona. A igreja de Jesus é independente, a igreja de Jesus não depende do político, a igreja de Jesus não depende de política, a igreja de Jesus não depende de nada aqui na terra, a igreja de Jesus é espiritual. Irmão, mas e as coisas materiais? As coisas materiais da igreja, quem faz é os cristãos. As coisas de Deus, é os de Deus quem faz. As coisas da política aí da fora, a política secular, é os políticos lá quem resolve, né? Olha, são ministérios. A política é um ministério para organizar o país. A religião não é um ministério para organizar o país. A religião é um ministério para organizar o reino dos céus. É bem diferente. E não pode um intervir no outro. Ministério nenhum intervém um no outro. Nós temos, o Brasil são 30 e tantos ministérios, né? Muitos deles é só para criar cargo, para dar emprego, né? Mas, por exemplo, o ministro da Saúde, ele não se intervê no ministro da Educação. Nem o ministro da Educação se intervê lá no Ministério da Saúde, né? A responsabilidade da saúde no país está na mão do ministro da Saúde. Não tá, o presidente não vai cobrar nada do ministro da Educação sobre a saúde. E assim sucessivamente, nem da saúde, o ministro da Saúde não será cobrado porque a educação não vai indo bem. Então, cada ministério tem sua responsabilidade. E um não depende do outro. O Ministério da Saúde não depende do Ministério da Educação. Não. Então, a igreja e a política é individual. E até porque a política aí não é de Deus. Eu vou lhe falar isso aí. Irmão, mas você tem tantos crentes na política. Lembra que que o diabo ofereceu Jesus também para ser um líder mundial e ele rejeitou? Né? Mostrou os reinos do mundo, o poder. Você lê lá na tentação de Jesus no deserto, quando ele foi batizado, você vai ver. E Jesus rejeitou, né? E há dois reinos, irmão. O reino dos céus é um e o reino da terra é outro. A política é outra, é coisa da terra. O reino dos céus, é espiritual. O reino da terra é a política, é coisas do maligno. O mundo jaz no maligno. Você está achando que Deus está aí no meio dessa roubalheira aí, desses políticos? Você acha que Deus está aí no meio dessa política mundial aí? O homem construindo armamentos nucleares para destruir as nações, para abater as nações, para matar as crianças, matar o ser humano? Deus está lá no meio dessa política aprovando essa coisa maligna.